Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já adicionei o Bis aqui. Tô aguardando a resposta e a gente inicia. Ei, O cara, deixa eu inverter aqui a câmera. Aê! bate- Tudo Pô, certo? depois de 45 dias, tô de roupa, ó, É. bonito. Não, mas legal, mas legal. Moletão? Eu não posso fazer isso porque eu tô de bermuda, cara. Osíris, boa noite. E Ah, aí, vou dar Ziri? vou dar um recado para o Osíris aqui. O artigo está pronto. Já fiz a minha parte. E o Proofreading também já tá comigo. Bis, Ah, vamos. O Osiris está rindo que eu falei que eu tô de bermuda. É, é, vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando, Bis. tá. E Falou, Ziris! lembrar aí que hoje é Dia Nacional do Turismo, né? E então a gente marcou a live para hoje sem. Eu pelo menos não lembrei disso, Bis. Também André não. Peixoto na área. Bruno Severino foi teu aluno lá na Univale. Ô, Brunão! Então, Dia Nacional do Turismo, não lembrávamos quando agendamos e deu certo da gente fazer essa live no Dia Nacional do Turismo. Bom, pessoal, então, enquanto o pessoal vai entrando, antes de apresentar o professor Bis, né, vou contar uma historinha de como eu conheci ele. Eu não sei se eu já falei pro Bis isso, eu acho que já, mas faz muito tempo. O professor Bis, então, Ah, hoje, ele é professor da UFSC, meu goleiro. Professor da UFSC, lá no Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento, né? Já foi professor da UFPR, no Departamento de Turismo. E antes da UFPR, passou pela Estácio, pela Univale, também há muito tempo aí na academia, trabalhando com turismo. E o professor Bis eu conheci em 2003, em dezembro de 2003, quando eu visitei a Univale para saber se eu ia cursar a Univale ou Unisul. Né? E o professor Bis era o coordenador de curso e me recebeu lá, eu com recém 17 anos completos, me recebeu e recebeu os meus pais lá na Univale e a presença dele, o carinho dele foi determinante na escolha pelo Univale. Então, eu sou muito grato e feliz em tê-lo como meu amigo hoje. E há 17 anos que eu o vi caramba. pela primeira vez, né? Então, pensar que 17 anos depois eu ia estar sendo um parceiro de projeto, sendo um parceiro de estudo e sendo um amigo desse cara é algo inimaginável e eu sou muito feliz por isso. Então, vamos lá, Bis. Obrigado, cara. Eu nem me lembrava disso. Pô, que massa. 2003. E daí, logo depois, tu saiu da Univale e tal, e aí a gente foi se encontrar 10 anos depois, né? É, Por lá causa na do Zé, UFPR. né? Eu acho que por É. causa do Zé lá na UFPR. Ó, Uhum. Guinha do Reco, Urildes Agostinho. Bom, gente, então Vamos lá. já temos aí uma galerinha na live. A temática da live de hoje foi uma temática trazida pelo Biz, então o Biz vai falar muito mais que eu hoje. Por se tratar de dados, de informação e de inteligência. Né? Lá na EGC, eles trabalham basicamente isso, na Engenharia de Gestão do Conhecimento. E a ideia, então, é a gente tentar fazer uma relação e tentar buscar como, ah, eu não diria nem melhorar, né, Bis, a inteligência no mercado turístico, mas é como iniciar uma gestão da inteligência dentro do mercado turístico, porque a gente não tem, né? E aí foi proposital isso que o Bis fez no título da live da desinteligência. Né? Então, Bis, não sei se queres dar uma, uma introduzida aí no assunto, e daí o Bis fez um roteirinho, a gente Vamos vai lá. passando aí. Primeiro agradecer você permitiu o meu autoconvite, né? Fiquei com ciúmes do Vini, pô. Aí eu falei, pô, eu também quero participar dessa brincadeira. O Vini é o cara, você e o Vini têm como dois amigos e dois irmãos.
Mas a ideia é mais a gente fazer um bate-papo e aí pedir para os colegas que estão acessando, o Osiris e outros professores, que possam aí nos ajudar nessa discussão. Primeiro, eu vejo sempre sim, nós estávamos hoje de manhã numa reunião do projeto lá do Ministério do Turismo. Né? E conversando com os colegas do departamento, hoje estou no Departamento de Engenharia do Conhecimento. Nós não temos graduação, nós temos um programa de pós-graduação e nós oferecemos disciplinas para mais de 29 cursos dentro da UFSC. Então, eu auxilio uma disciplina com o professor Jurandir Cel, de finanças pessoais. Nós temos alunos de 29 cursos diferentes, vai de física a música. E nós temos uma diversidade de disciplinas. E no programa e no departamento, o turismo começou a ganhar espaço, junto com os colegas, como uma área de pesquisa. É uma área transversal, onde nós temos nesse projeto que você participa, né, colegas da área, diversas áreas de formação e diversas áreas de pesquisa. Mas nós estávamos discutindo hoje, especificamente, de diversos projetos que nós temos no departamento, é que cada crise te gera oportunidades também. Né? E aí nós discutindo, e aí quando eu conversei com o Tiago sobre a proposta, é que eu vejo dois caminhos a partir desse Covid e de todo o cenário que a gente tem passado, não só no nosso estado, no Brasil no todo e lá fora também. Né? É que ou a gente vai se unir em termos de mercado, aí eu quando falo união, universidades, o setor público, o setor privado, né, a sociedade, para que a gente possa integrar nossas bases de conhecimento, nossos dados, gerar informação, gerar conhecimento, para resultar, como falar no final da proposta. Ou nós vamos continuar sempre batendo cabeça e chorando. Por quê? Em todos os lugares que a gente vai, escuta o setor público, principalmente, nós estamos em mais de 52 segmentos do mercado econômico. Né? A cada 10 empregos é o turismo. O que o turismo favorece o empreendedorismo, as pequenas empresas, especificamente aqui no Brasil, os microempreendedores individuais, tem uma cadeia de valor ampla. Tá, mas por que ainda nós não somos vistos, no setor público principalmente, como algo estratégico? Aí não é uma crítica específica para um setor, né, um ente público, mas historicamente são poucos os municípios, são poucos os estados que veem realmente o turismo como eixo de desenvolvimento, então qualquer crise que aconteça, seja essa que nós estamos passando ou qualquer outra crise econômica que ocorra, o turismo não precisa ser o primeiro, mas ele é colocado numa balança, principalmente dos gestores financeiros, como algo estratégico. Ou seja, a gente tem que trabalhar nessa área, porque o impacto econômico, social é amplo. E a resposta é muito simples, né? Nós não temos inteligência. E quando bate qualquer problema, ninguém sabe dar a informação correta, ninguém tem os dados corretos. Nós não temos inteligência. Hoje, assistindo a CNN Brasil, uma repórter direto ao vivo de Washington comentando boa parte dos empregos perdidos hoje nos Estados Unidos, dentre os 5 setores mais atingidos estão a aviação e o turismo. Claro que lá existe um modelo de trabalho diferente, de trabalho por horas, etc, etc. Mas são os dois fatores que mais impactaram. Em diversas áreas, em diversos estados, existem os governadores trabalhando junto com o governo federal de como é que eu subsidio as ações agora, que são os vouchers que eles têm lá, os nossos R$ 600, né? Lá tem o modelo deles. Mas após o Covid, como é que vai ser a recontratação, como é que vai ser o processo? Nós já estamos discutindo isso. Então, algumas coisas das desinteligências, né? Políticas públicas. Quantos senadores, quantos deputados federais, quantos deputados estaduais, quantos vereadores o setor conseguiu até hoje definir? Esses são os caras que nós votamos. Quantos? Vamos pegar assim especificamente vereadores. A Constituição Civil sempre elege em todas as cidades, sempre elege alguém. Mas a Constituição Civil são quantas pessoas que trabalham? Um monte de peão. Mas eu tenho um grupo de empresários que investem em algumas pessoas e fazem toda a ação. Então, se nós estamos trabalhando em 52 ou 54 setores da economia, será que nós não conseguimos juntar esses 54 setores da economia e trabalharmos em conjunto, definimos em todas as cidades que esse ou essa serão nossos candidatos? Porque quando se elege um candidato, você pode ir lá cobrar do indivíduo ou da indivídua as políticas públicas. Em todos os setores, em todas as câmaras,
Raramente a comissão de turismo é a comissão mais forte. Geralmente é aquela que fica do refúgio. Agora, se eu pego um vereador ou uma vereadora eleita pelo setor, essa Câmara torna-se mais forte. Então, fica uma contribuição para todos os colegas que estão no Brasil. Vamos nos unir. Provavelmente as eleições vão ser jogadas para o ano que vem. Vamos nos unir. Será que, né, nós não temos a capacidade de definirmos candidatos nossos e o C3 debater isso aqui? Esses são os nossos candidatos? Comece pela questão pública. Agora vamos fazer a historinha da aviação quando a gente fala de desinteligência. Anos 60. Fica à vontade. Só deixa eu complementar. Eu concordo contigo que existe uma grande desinteligência na parte pública, mas é na parte privada também. Não, vamos chegar lá também. E não é nem essa questão de representatividade pública da classe do turismo, sejam trabalhadores ou empresas. Mas aí quando a gente vai para a empresa também, se a gente não é hotel de rede, ou se a gente não é companhia aérea, a desinteligência é igual. Sim. Né? Por serem empresas familiares, por serem empresas independentes, o nível de gestão, e isso é em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. O nível de gestão ele é óbvio, com algumas exceções, mas no geral o nível de gestão é baixíssimo. E aí se eu não tenho nem gestão do meu negócio, como é que eu vou ter gestão de dados para gerar inteligência? Quem assistiu ontem ao evento que a Jussera organizou, o seu Sérgio Guerreiro, que é o gestor lá do projeto Turismo 4.0 em Portugal, o que a solução, exemplo, estão desenvolvendo soluções tecnológicas através de spin-off, através de incubadoras tecnológicas, para solucionar especificamente os problemas dos pequenos, que nosso setor massivamente, né, a maioria das empresas são pequenas e microempresas, que já vêm com problemas históricos de gestão, que é normal, em todos os setores, em diferentes setores de turismo, mas eu preciso estar ele tecnológico nesse processo. Quando a gente pega a Segitur na Espanha, que é o órgão vinculado à Secretaria de Turismo da Espanha, que está vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, eles já vêm desenvolvendo ferramentas para isso. Não eles. Chamam de tais públicos, contratam as empresas, e há 3 anos começaram a trabalhar com a questão das incubadoras para desenvolvimento tecnológico para o setor turístico. Mas vamos pegar o caso da aviação. Nos anos 60, a American Airlines tinha um problema sério de integração. Né? Papel. Eu não sabiam quem eram os seus consumidores, papel, e tampouco eram os agentes de viagem que mais vendiam para eles. Surge o primeiro sistema de reserva, CRS, chamado Saber. Anos 80, eles ganham o mercado, as empresas pequenas precisam se comercializar adentro no sistema deles, então começa a conhecer muito mais o mercado. Anos 80, expansão comercial mundial, as companhias elas precisam integrar as suas bases, criam-se os GDS. Começa os anos 90 para 2000, o boom da internet. Todo mundo abre o site, vamos vender direto. Esquece que não tem as bases. Quem tinha as bases? Os GDS, que vendiam hotelaria, que já vendia o cruzeiro marítimo, locação de carro e um monte de coisa. E aí surgem as primeiras OTAs. Quem eram os donos? Os GDS. Né? Depois criam-se as empresas hoje que estão integrando. E os caras hoje vendem sistema de gestão de companhias aéreas, gestão de aeroportos, etc. Os caras têm uma inteligência enorme. A gente está falando de aviação. Beleza. Cartão de crédito. Se você quer saber quem é você, pergunte para o teu administrador do cartão de crédito. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Onde você compra, que dia que você compra, o que mais você consome, onde é que você consome, quanto tempo leva para consumir, o que mais você gosta. Se você não paga em dia, se você não paga, se gosta parcelado, ou seja, o cara conhece toda a sua vida. E os caras hoje vendem um monte de informações e conhecimento sobre você para outras empresas. Vamos falar sobre os impostos. Quais são as cidades que o secretário municipal sabe em tempo real quanto ISS arrecada o município? Não, e não é nem isso. Não é nem o quanto arrecada. Né? Mas é o que o Osiris falou na live dele da conta satélite. E aí? Nenhum estado no Brasil e nem o governo federal
sabe qual é o PIB do turismo. O Osiris está aí, pode nos corrigir. Mas não sabe porque não tem os métodos corretos para se levantar isso. Isso, né? E isso é o mínimo. Isso na gestão é o mínimo, saber quanto eu ganho, pô. Então, é isso que eu fico admirando. E assim, olha, nós temos culpa na academia, nós já discutimos isso várias vezes nos nossos grupos, né? Porque nós também, em termos da academia, a gente não se manifesta, não, em muitos programas de pós-graduação, não adentro, não discutem isso com o setor privado, né? Por exemplo, a gente conhece, tá, mas a gente interage como deveria interagir, como a gente vê outros modelos fora do Brasil, né? Ou vamos ver assim, supermercados. O povo gosta de brindes, né? Então você vai no supermercado, você se cadastra no supermercado, aqui na nossa região, o Ipo, Angelone, Bistec, preenche o teu CPF e ganha depois os pontinhos para ganhar, trocar por mercadorias. A mesma coisa, eles sabem quem é o seu perfil. Eu conheço uma pessoa que trabalha dentro de um supermercado, na parte de tecnologia, eles dizem, olha, nós sabemos os dias que nós vamos ter que exportar as mercadorias, porque X% dos consumidores vão comprar essa mercadoria lá. Nós temos clientes que vão todos os dias gastando ticket de média de R$50. É o cara que chega primeiro da fila. Perfil aposentado, que ele gosta de conversar. Então, conhece você. A pergunta, será que nós conhecemos devidamente nossos turistas? Vamos lá, hotelaria. Pode ficar à vontade. E aí, pessoal, vocês podem fazer perguntas também, tá? E aí a gente vê que a compra online de turismo, ela é quase ela é quase que padrão para todos os lugares, né? É muito difícil você comprar com papel alguma coisa hoje, né? Você compra online, você faz, ou você vai fazer por e-mail, ou você vai fazer pelo site, ou você vai fazer por um OTA. Ponto. Né? Os teus dados estão ali. Os dados do cliente estão ali. Às vezes é até mais fácil que o supermercado, porque você não precisa pedir, fazer um cartão para preencher dado. Os dados estão ali. Né? Então, parece que o setor público e o setor privado também tampam os olhos. Né? Você vai falar da hotelaria. Já vou introduzir aí. Há alguns anos a gente foi passar um fim de semana no hotel. E aí fiz a reserva pelo chat do hotel. Uma semana antes me chegou um link de web check-in. Preenchi toda a ficha FNH, FNRH. Preenchi todinha, enviei. Cheguei no hotel, tive que preencher de novo. Porque o link não tinha integração com o sistema. Então, por que fazer? O Perinoto falou ali, e essa ficha que eu preenchi foi para a gaveta, não subiu para o Ministério, e se subiu para o Ministério, não voltou para a Secretaria Estadual, e a gente ficou, a gente ocupou um tempo do cliente e não utilizou isso para nada. Não, e aí vamos lá, você deu o exemplo da ficha, né? E quando você pega hotéis que são de redes, mas depende do tipo de contrato, usa sistemas diferentes, e você vai lá e tem que preencher de novo todos os seus dados, que as informações não estão. Ou quando você descobre que boa parte dos turistas vem do Acre. Né? Quando você pede estatísticas, porque é mais fácil você dar o tabzinho lá no cadastro, que o primeiro estado que tem abreviado é o Acre. Então tem essas coisas que a gente não consegue entender, que ainda permanecem. Né? E aí vamos lá, né? Qual é a dificuldade de você, do setor do meio de hospedagem, como outros, vamos pegar o caso do meio de hospedagem, compartilhar qual é a taxa de ocupação, qual é a tua taxa média de ticket, quais são as principais vendas. Hoje você está, por exemplo, como gestor público, é fundamental você saber se o teu meio de hospedagem estão nas mãos das OTAs, não contra nada OTA, mas sim, qual é a dependência de um município, ou sua cadeia hoteleira, de uma única operadora, ou de X operadoras, ou de X OTAs. Qual é o teu grau de dependência ou independência? Porque isso tudo leva o gestor público, junto com a iniciativa privada, junto com quem sabe pensar, de ações estratégicas. Porque no momento de crise que nós temos hoje, quais são os hotéis que vão conseguir se reerguer sem depender de X% de X operadora? Ou X OTA? Qual vai ser a parceria entre eles?
Então, isso são problemas que a gente vai perceber isso na prática, na sequência. A disponibilização de dados por parte, por exemplo, dos hotéis, se a gente for pegar os hotéis de rede, os hotéis independentes, mais administrados por alguma administradora, ou até familiares mais profissionais, provavelmente eles estarão dentro do set competitivo do local, onde todos eles distribuem sua taxa de ocupação e sua diária média, que dá o seu RevPAR, e todos os concorrentes locais têm conhecimento dos resultados de seus concorrentes. Então, apesar de serem concorrentes, eles cooperam para a divulgação de informações justamente para gerar o que a gente está discutindo aqui nessa live, que é a inteligência. Eu não consigo gerar inteligência no turismo só com os meus dados. Eu preciso dos dados do setor. Tá? Não, e aí você falou, deu um delay. Várias teorias da administração falam isso. Quanto mais competitivo for o mercado e você trabalhar e interagir, mais elevado é o nível. Porque a gente interage com benefícios próprios, né? Vamos falar assim do comércio. Eu tenho vizinhos aqui no meu condomínio que tem comércio na praia. Então, saber entender a lógica de vendas do comércio que eu digo mercadinho que ele usa, abre no temporada. Nos últimos 3 anos, conversando com ele, tem 2 aqui em Florianópolis, uma outra praia, assim, eu nunca, de um ano para o outro, nunca vendi tanta salsicha e tanto macarrão miojo para famílias de país A e B. O que isso representa? Que o Osiris é estatístico, economista. O que me representa? Você está aumentando o número de clientes que estão indo para aquela praia, gastando menos e comprando coisas mais esdrúxulas. Esdrúxulas é quando você já foi universitário, sabe que um miojinho com salsicha, pô, é excelente, né? Mas quando é universitário, agora você usar e ver que o ticket de gasto numa mercearia vem diminuindo a cada ano, e aí você começa a colaborar com outros setores de comércio, de roupas, entre outros, que vem diminuindo, isso é um problema. Né? Mas onde é que estão essas integrações? Aí nós vamos lá em restaurantes. Qual é a dependência que nós temos? Vamos pegar o caso de Florianópolis. Qual é a dependência que nós temos da produção agrícola da Grande Florianópolis? Antônio Carlos, Santa Maria Imperatriz, Águas Moras, São Pedro de Alcântara. Nós dependemos ou não dependemos deles? Quantos insumos nós estamos comprando de fora se nós podíamos trabalhar numa reorganização agrícola para trabalhar aqui na nossa região? Mas não é um município que faz, aí entra a questão do Estado. Mas o Estado sabe isso? Talvez sim, talvez não, mas trabalha nas suas casinhas. A IPAG pode saber, mas o turista não deve saber, ou o turista sabe, ou a IPAG não sabe, e assim por diante. O que nós estamos colocando aqui, nós não estamos mostrando culpados. É isso que a gente deixar bem claro na discussão. É que nós temos vários dados e algumas informações bem estruturadas de forma isolada. Né? O que nós estamos mostrando é, se nós juntarmos esse quebra-cabeça, a gente pode resolver um problema. Vamos pegar o caso da Polícia Rodoviária Federal. No nosso departamento, nós trabalhamos com a PRF. E no evento que a professora Patrícia e a professora Getúlio organizaram, no evento internacional de gestão de conhecimento que foi feito na Fiesc, a PRF estava lá apresentando os cases junto com a Polícia Militar e a Polícia Federal. A PRF em Santa Catarina tem um papel fundamental, principalmente no verão, pela quantidade de turistas que nós recebemos, que a maioria vem com seus carros, os estrangeiros e os nacionais. Para quem não sabe, aí, as últimas pesquisas giram em torno de 68% a 72% dos turistas de temporada de Santa Catarina vêm de carro. Gente. Qual o grau? Isso nós colocamos para a PRF. A PRF é estratégica para decisões estratégicas de planejamento turístico. Por quê? Eles têm que nos informar mais quantos carros entram, quantidade de pessoas, carro onde tem. Existem sensores que eu posso identificar se esses carros passaram em X lugares, a taxa de acidente, que tipo de informações eles buscam, porque tudo isso me ajuda, como município, a definir estratégias que a gente escuta muito na região do oeste, aqui de Santa Catarina, que tem potencial enorme, e que os argentinos que vêm lá, entram pela fronteira seca de Dionísio Cerqueira, atravessam o oeste, não param, e lá tem uma gama de oportunidades. Esse é um exemplo. A Polícia Federal, né? Eu não preciso saber o nome do indivíduo, mas ter compartilhamento de esse indivíduo que chegou em Navegantes, ele veio de procedência de Lisboa, voou com a Ibéria e chegou em Navegantes via Guarulhos. Depois ele retornou. A Espanha tem isso, Portugal tem isso.
qual é a dificuldade de nós conseguirmos trabalhar isso integrado? Seria uma ação mais macro do governo federal. E se a gente for para nossas rodoviárias, quantos ônibus nós tivemos no último feriado antes da Covid? Extra. Vieram da onde, senhor? Curitiba. E começam a cruzar. Nós não temos esses dados nas nossas rodoviárias que eu conheço. Aqui em Florianópolis nós não temos essa informação. Eu até acho, Bis, que esses dados eles podem existir em algum lugar. Uma galetinha, uma estatística. Eles não estão disponíveis. Ou se estão disponíveis, isso. Ninguém disse que eles estão disponíveis. O Vini entrou aí. Boa noite, Vini. Quem ouve assim, a gente já não conversou o dia inteiro, né, Bis? O Vini falou que gostaria de ouvir dos observatórios. Eu acho que tem uma deixa aí para a gente falar dos observatórios. Eu acho que o termo observatório ele funciona em alguns lugares e funciona como repositório em outros, né? E às vezes nem como repositório em outros. Na última reunião da rede de observatórios que aconteceu, a última reunião aconteceu em Minas Gerais, no Sempit, ano passado, em novembro. Eu não consegui, eu estava lá, mas não consegui. E a penúltima aconteceu em Foz do Iguaçu, que o Zé organizou em 2018, se eu não me engano. E aí a gente viu que no Brasil diversas estruturas organizacionais e diversos modelos de observatório existem nos destinos. Alguns funcionam melhores que outros e outros nem funcionam. Então, aí, Vini, aí uma visão minha, tá? Eu acho que o modelo que mais funcionaria é o modelo que o BIS criou para Santa Catarina, com a rede de inteligência. Que aí a gente sobe alguns degraus na profundidade de análise desses dados, a gente sobe alguns degraus na relação entre as entidades, na governança dos dados, e a gente tem possibilidade de subir alguns degraus na tomada de decisão a partir da análise desses dados. Eu não sei em que pé está a rede, BIS, mas a gente tem o observatório aí aqui em Santa Catarina caminhando, em outros lugares caminhando mais, em outros lugares caminhando menos. Eu vi que a Ju entrou aí, a Ju Medalha. No Paraná tem feito pesquisas, tem caminhado. O Vini Bonelli está aí também, mandou os dados lá do Piauí hoje. Né? Então, Bis, de repente, se tu abordasse aí rapidamente o projeto da rede de inteligência, em que pé está, e por que não foi chamado de observatório e foi chamado de rede de inteligência? Tá, vamos lá. Vou primeiro responder a pergunta do Vini. Vini, na Espanha, a Telefônica é parceira do governo, parceiro que é pago também, junto com o banco BBVA. O BBVA seria o nosso Banco do Brasil e o Bradesco, em termos de Itaú, né? São os três bancos que mais fazem transações de cartão de crédito. O que eles conseguem, junto com o governo espanhol, criar os mapas. Então, eles conseguem identificar quem é o turista que entra na Espanha, que usa a sua telefonia, para onde é que ele circula e cruza os dados com o cartão de crédito. Aqui no Brasil, é um pouco diferente, porque a infraestrutura da telefonia não detecta como é o modelo europeu. Então, uma vez nós tivemos uma reunião com o pessoal da Telefônica, que explicou. Então, eles conseguem saber que é estrangeiro, mas não sabem qual é a origem dele. É fundamental isso daí, né? Mas aí sim, a gente já vê a discussão agora do IBGE sobre o uso dos dados para X coisas que o Supremo questionou. Mas é uma das saídas que tem sido usada em alguns lugares. Tá? Em relação mas assim, não é barato o processo. Mas não adianta você fazer isso se você não tiver integrado uma base ou uma plataforma de inteligência que você faça os cruzamentos para saber utilizar. Senão você vai ter uma gama de coisas para quê? Né? Em relação à rede, né, foi uma ideia que nós tivemos, participa a FEComércio de Santa Catarina, a Santur, a UFSC e a Associação dos Municípios, a FECAM, a Federação dos Municípios do Estado de Santa Catarina.
Por que não virou observatório? A FEComércio já tem um observatório. A ideia nossa da rede é que ela fosse uma compilação de vários observatórios, onde nós pudéssemos juntar o que cada um está fazendo e compartilhar esses conhecimentos numa única base. Nós começamos, e agora nós estamos parados já uns 4 meses, mas nós começamos um namoro. Por que nós começamos um namoro? Porque a única forma de trabalhar é isso. É que existe uma teoria sobre plataforma de negócios que é ou ganha-ganha ou ganha-ganha. Não tem essa. Eu entro para ser parceiro. Ao ser parceiro, eu tenho que compartilhar. Eu não sou melhor do que o outro. Então, a FEComércio tem o seu observatório de turismo, que envolve também a gastronomia. A FECAM faz vários estudos estratégicos na questão econômica, social, entre outros. A UFSC que tem as suas expertises e a Santuro a parte do turismo. Mas a gente usa uma plataforma que a FEComércio tem, mas é ideal? Não, mas nós estamos começando. E provavelmente a partir do mês de junho, quando abaixar a poeira do Covid, nós vamos voltar a discutir e a implementar e vamos ter que buscar outros parceiros. Que aí vem, essa tua pergunta vem bem de encontro do que o seu Sérgio mencionou ontem. Eu já tinha uma apresentação dele nos anos anteriores. Por que o turismo 4.0 surgiu em Portugal? Por 4 itens importantes. Primeiro, estava na pindainha econômica em 2000, vou sair entre 2008 e 2012, tiveram várias fases de altos e baixos econômicos. Então, a economia portuguesa ruim. Segundo, consecutivamente, aumento do desemprego. E aí, o turismo forte nessa questão do desemprego. Terceiro, o aumento da competitividade na Europa. Espanha, em especial Espanha e França competindo com Portugal na questão de mar. E uma questão que impactou também foram os grandes resorts, as empresas indo para o norte da África. Marrocos, Argélia, Tunísia. Depois, claro, com os problemas de políticas e do ISIS na África, houve um reposicionamento em Portugal e Espanha. E identificar o seguinte, a gente tem que agregar valor ao serviço de produtos turísticos ofertado em Portugal. Qual foi a saída? Trabalhar com a inteligência. Nós precisamos trabalhar com inteligência. O Estado consegue fazer isso? Não. É isso que eu digo, a gente não precisa inventar a roda. Portugal faz assim, a Inglaterra faz assim, perdão, a Espanha faz assim, a Itália tem trabalhado desse jeito. O Estado não é o pai de tudo. E aqui a gente quer que o Estado faça tudo, mas ao mesmo tempo não quer, mas se der errado o Estado é culpado, se der certo eu ganho os bônus, e nós da academia ficamos ausentes no processo. Esse modelo que é onde está incubado a Smart lá em Portugal, é mantido pela prefeitura de Aveiro, mas tem a Universidade de Aveiro por trás, e dentro da área de turismo, que os eles conhecem bem, é o professor Carlos Costa, né, que faz parte também do processo. Então é isso, a gente chama o princípio básico da tríplice hélice, que é um dos conceitos. Mercado, então setor público, setor privado da academia. Existem outros, o 4S, 5S, que envolve a sociedade, entre outras coisas. Se nós não trabalharmos, e essa foi a lógica da rede, Tiago, é juntar esses atores de início. Não é que nós estamos fechados, não. E vamos começar entre nós a começarmos e depois vamos buscar soluções. E aí vem assim, como é que eu vejo a nossa saída para o Brasil e mostrando ali a questão. Imagina se nós tivéssemos de uma coisa que nós já eu participei desse processo na época com o Ítalo, de uma demanda que eles tinham, nós estávamos com um projeto lá em Brasília. Esse Visa, eu estou com um ponto de interrogação. Eu tenho que executar um negócio, mas não vou ter tempo hábil para chamar X empresa ou universidade. Falei, faz um convênio com o CNPq, pega esse recurso, aloca no CNPq e faz uma chamada pública. Você pode contratar empresas e universidades. Como acontece na Espanha, como acontece em Portugal, como acontece em todos os lugares onde a academia é importante. Firmaram o convênio, quando iam fazer um repasse de recursos, o ministro que estava na época saiu. Né? Mas o convênio existe. Então, seria que não é mais fácil o governo, nesse momento, o Ministério do Turismo, aí depois as secretarias dos estados, pegarem o seu recurso, junto com as empresas de fundo de amparo à pesquisa, né? Chamar antes para conversar o que o setor turístico precisa, setor público, que se demanda, setor privado, que se demanda, academia que vocês podem entrar, desenhar uma proposta em tem benchmark do mundo, lança um edital inicial,
para construir uma plataforma de inteligência. E você não vai solucionar noite por dia, mas você começa a integrar os processos. O que Portugal fez? Claro, uma das perguntas que a Juscelia fez, eu tinha mandado para ela para o chat. A Europa tem um fundo europeu, nós não temos nenhum fundo europeu para dar suporte. Nós temos alternativas para isso. Agora vem o ponto 1. Qual é a força política que nós temos? Ponto. Voltou no começo da nossa Acabou. live. Né? Então, qual é a força política que nós temos? Por que a agricultura é forte e a IPAGRE é forte? Porque a IPAGRE foi criada lá na época dos militares, é uma referência mundial em ciência. Né? A nossa agricultura vem produzindo cada vez mais usando espaços menores, a agricultura vai nos manter um PIB negativo, mas não tão negativo por causa da agricultura. E o turismo. Então, volta lá, né? Se nós não juntarmos as peças e definirmos estrategicamente que nós temos que ter, sim, uma força política, começa com os vereadores, vamos para os deputados estaduais, eleger gente que entende do assunto, que entenda do processo. Senão você tem ações pontuais. E aí esse é o problema. Ações pontuais não é de Estado, é do momento. E aí, Bis, eu vejo como um grande entrave nessa questão é a cultura organizacional e a cultura estratégica do empresário do turismo brasileiro. Nós somos acostumados, pelo menos aqui em Santa Catarina, e pelo menos no litoral de Santa Catarina, a ganhar muito dinheiro no verão e não se preocupar mais com nada em inverno, não se preocupar com o próximo verão. E isso se perdurou durante 30 anos, durante 35 anos, durante 40 anos. Né? 40 anos, começo dos anos 80. Né? Mas aí você imagina uma empresa familiar que trabalha com turismo e está há 30 anos muito bem por causa do verão. Ela não quer saber do seu concorrente, ela não quer saber em cooperar com alguém, ela não quer saber de nada. Porque o mercado não é tão competitivo assim. Né? Todo mundo ganha muito no verão aqui. Né? E eu vejo que tem algumas similaridades com outros locais do Brasil. Quantas vezes eu já ouvi de dono de hotel, de dono de restaurante que não preciso mudar, não preciso fazer isso porque eu tô ganhando muito bem no verão e isso me sustenta no ano inteiro. Eu vejo que essa mentalidade ela limita diversas questões dentro da evolução do turismo e dentro da evolução do turismo como uma atividade econômica. Ela limita a coesão da classe para, por exemplo, eleger alguém, seja na cidade, seja no estado, seja no país. Ela limita o desenvolvimento do próprio destino, porque se não tem visão de destino, dos empresários do destino, vai ser muito difícil aquele destino se manter com sucesso por muito tempo. Né? E aí a gente vai dar o exemplo de Gramado de novo, que todo mundo bota na cabeça que não é a minha empresa, não é a empresa do meu vizinho, é Gramado. Quanto mais turistas tiver em Gramado, mais demanda vai ter para a minha empresa. E mais demanda vai ter para todo mundo. Então, deixar de enxergar o meu concorrente como concorrente, entender que o meu concorrente é um parceiro. Inclusive, na distribuição das informações individuais de cada empresa, e na gestão das informações gerais do destino. É preciso trazer a iniciativa privada também e não deixar só na mão do público e da universidade a geração e análise dos dados. É preciso que a iniciativa privada entenda o que é a atividade, que muitos não entendem. Quer ver, Thiago? Se me permitir, para não perder, você falou do verão. Eu vi agora, tem vários comentários, a gente não vai conseguir responder todos eles agora, né? Vamos pegar assim, a Luciane Quadro. A Lu, quando estava lá na Fiesc, Lu, um beijão para você também, a Fiesc fez uma ação no estado dos planos estratégicos setoriais. E o turismo foi apontado em todas as médias regiões como estratégico para o estado. Mas o turismo não era trabalhado na Fiesc. Né?
Pela nossa sorte, a Fiesc começou a trabalhar por ordem alfabética os setores. O turismo ficou por último. E a primeira coisa que nós pedimos na reunião, na Fiesc, com a Lu e com a turma que coordenava, assim, nos traga todos os projetos que a gente quer ver relação. Mas por que é isso? Não. O turismo precisa de energia, o turismo precisa da agricultura, o turismo precisa do setor têxtil, o turismo precisa do setor cerâmico, o turismo precisa de várias coisas. E nós fizemos uma bolinha, botamos no centro, e a integração de turismo em relação a tudo isso daqui. E aí, e mostra o setor privado, e nós apontamos lá essa questão da inteligência. Da inteligência está lá no PDIC do turismo. Você falou no verão. Nós tivemos um problema, não me lembro se foi em 2001, ou 2002, ou 2003, com a crise econômica da Argentina, que estourou em dezembro na Argentina, ou novembro, e aí quebrou nosso verão naquele ano. Naquele ano do verão fraco, a Univale, aqui na Grande Florianópolis, Biguaçu e São José, foi o ano que mais inadimplência tivemos na universidade. Mais inadimplência, porque essa lógica de ganhar o meu ano no verão. E aí, falando do verão, todo mundo está conversando, o ministro falou ontem no evento, o Lumetz comentou esses dias numa revista, o outro secretário falou. Sim, é óbvio, como em todo lugar do mundo, nos próximos meses o turismo vai ser local, regional, podendo ser nacional. O nosso país é muito grande. Né? Na live ontem, na entrevista ontem do presidente da Latam para a Folha de São Paulo, apontou que talvez em dezembro estejam 30% a 40% de ocupação menor do que o ano passado. Talvez em dezembro. Talvez. Ou seja, vai ser baixo em relação aos anos anteriores. Mas a minha maior preocupação é o seguinte: quem do turismo está analisando os calendários escolares de todos os estados? Não vai ter um padrão. Ok? Segundo, a lei do governo que liberou ali a negociação entre empresas e empregados e empresários, né? Flexibilização das férias. Algumas empresas anteciparam as férias para não demitir o indivíduo. Será que todos vão ter 30 dias de férias no final do ano? Será? Ou a gente vai ter um final de ano de dia 22 de dezembro a 5, 6 de janeiro e acabou a temporada? E olha lá. Então, assim, é uma pergunta que aí isso impacta no comércio, impacta na aviação, na gastronomia, supermercado, setor público, geração de impostos, etc. Quem é que tem essa informação? Quem é que está monitorando isso? Eu vou voltar numa live que eu fiz com o Diego da H-System aqui sobre RM. Provavelmente os gestores de RM nos hotéis profissionais estão analisando tudo isso. E onde é que surgiu o RM? Na aviação. Por quê? Eu tenho um histórico de base de dados, análise futura e trabalho com a flexibilização. Ô, Bis, o Jackson abordou ali em cima sobre a possibilidade, o que a gente entende, de desenvolver um sistema único de inteligência turística, pelo que eu entendi, nacional aqui, se isso seria possível. Dá. Né? A questão é o seguinte: quem vai bancar? Do meu ponto de vista, isso tem que ser estratégico, o Ministério do Turismo com o Ministério da Ciência e Tecnologia. É um produto barato? Não. Tem empresas especializadas? Vai formar consórcio, como foi feito em Portugal, como foi feito na Inglaterra, como foi feito na Espanha. Vamos pegar assim o caso de Santa Catarina. Né? Nós temos aqui, para fazer a diferença, fazer a comparação entre o que Portugal e Espanha fizeram. Santa Catarina é um ambiente de inovação? Sim. Santa Catarina é um ambiente para empreender? Sim. Especificamente, Santa Catarina, em algumas cidades, tem um capital intelectual formado? Sim, porque nós temos universidades fortes. Ou seja, eu tenho todo o ambiente para colocar isso em prática. Ponto. O que não acontece? Porque nós viramos de costas tecnologia com turismo. Especificamente em Florianópolis. O setor tecnologia, setor diferente. Ok, é diferente. Só que a visão do setor é muito mais estratégica do nossa visão. Sempre o turismo foi a ponta econômica da cidade, de repente chegou a tecnologia. O turismo é importante, de repente chegou a tecnologia. E hoje, qual é a participação da tecnologia no PIB de Florianópolis, como é o PIB de Blumenau, como é o PIB de Joinville, como está chegando em Lages e Chapecó e região.
E por que nós não sentamos, nós temos uma Federação Catarinense de Empresas Tecnológicas, nós não temos nenhuma empresa ligada ao turismo dentro, lá incubada, porque não há demanda. Nós não demandamos as coisas. E vamos trabalhar, então, com nossas planilhas individuais, nosso tranco e barranco, acreditar que Deus é brasileiro, o Papa é argentino e o Estado é meu pai. E assim, ó, é uma culpa nossa da academia. A gente participa de um grupo de alguns malucos professores e volta e meia cutuco lá, o Luiz também tá no grupo. Onde é que nossa entidade discute, se manifesta? Onde é que nossos programas, que têm as publicações das teses e dissertações, se manifesta, se coloca à disposição? Vamos pegar de novo. A incubadora em Aveiro, está lá a Universidade de Aveiro, está lá o pessoal do Carlos Costa trabalhando dentro. Quais programas nossos de turismo estão dentro das empresas incubadas? Estão negociando, discutindo o setor privado? Ah, não, mas setor privado é coisa do capeta. Então, a gente também tem que mudar a nossa visão. Né? A gente sofre isso no Instituto Federal. Eu saí de uma vertente, estou numa outra do meu departamento. Se eu não estiver ligado com o mercado, sai. Eu vejo, eu concordo contigo, Bis, que a gente tem que, e sempre foi uma briga minha, porque com o Turqual eu tenho que estar no mercado. O Turqual é uma ferramenta de mercado também, além de ser uma ferramenta metodológica, mas é uma ferramenta de mercado, então eu tenho que estar com o pé no mercado. Sempre foi uma briga minha transcender os muros da universidade, né? Tentar levar a universidade um pouco mais para o mercado e tentar trazer um mercado um pouco mais para dentro da universidade. Inclusive, essas lives estão acontecendo, eu não sou obrigado a fazer live lá no IFSC, mas eu fiz live com 3 empresários de empresas de tecnologia aqui de Florianópolis, que têm produtos no turismo, que eles iam dar palestra nas minhas aulas. Mas, Bis, eu acho que a academia não é a única vilã. Não tem. Não é Todo mundo. E eu vejo que nessa questão, o menor vilão é o Estado. Porque o Estado está ali fazendo a sua política pública, está ali ouvindo as demandas do setor privado, está ali. Às vezes está ali de forma totalmente errada, mas está ali. Eu vejo que a gente tem que dividir essa culpa, né, da governança, da relação, e também puxar a orelha da iniciativa privada. Né? A iniciativa privada, às vezes, exige, na minha visão, exige demais do Estado, exige demais da iniciativa pública, e não faz a sua parte. Ok, taxa de impostos é absurda. Ok, legislação é absurda. Ok, ponto. Mas quando a gente vai trabalhar inovação, quando a gente vai trabalhar desenvolvimento de negócio, quando a gente vai trabalhar o que a gente está trabalhando, que é o tema da nossa live, inteligência, a iniciativa privada é estática, salvo as poucas exceções, mas ela é estática. Acho que, assim, como a gente falou desde o início, a discussão de hoje era mais para a gente cutucar todo mundo, né, que a lógica da plataforma o conceito de plataforma de negócio é todo mundo ganha. Então não tem culpados e nem vilões, né? O que nós estamos discutindo hoje, assim, nós temos tudo isso, cheio de problemas, mas nós temos todas as soluções. É aquela brincadeira de criança da rodinha. Me dê a sua mão, vamos fazer o círculo e estarmos todos juntos. Então, se pegar alguma das perguntas aqui colocadas, né? Por exemplo, o Luiz toca bem a questão de usar inteligência de dados, mineração de dados, Big Data, que é uma ferramenta, um conceito, e tem várias ferramentas. Agora, eu preciso ter integração. Eu preciso ter dados estruturados e fidedignos que me dê garantia, uma série histórica, e nós não temos. Aí, se nós temos um problema, a gente trabalha muito com chutômetro. Né? Então, a solução é essa. Eu questiono muito, de várias lives que eu assisti, algumas coisas que eu leio, o mundo vai mudar. Ontem, a Fiesc fez um evento fantástico
que é Projeto Travessia, acho que é o nome. São 3 horas, está no YouTube disponível o material. Com vários empresários fortes, a presidente da Wilfron do Brasil, o presidente da Engie de energia, eles mostrando. Eu peguei alguns dados da Wilfron, colocou assim, o que eles estão vendo, né? Nos seus próximos meses e anos vai ter menos consumo e mais economia. Esses são dados que estão analisando, ou seja, uma empresa que vende produtos, seja menos consumo e mais economia, vão vender coisas pequenas. Isso impacta o turismo, se a gente usar essa lógica. Significa que as pessoas vão viajar menos e mais próximo. Opa, então significa que eu vou poder ganhar mais regionalmente? Sim. Então, se eu já tenho esses dados aí, será que eu não posso trabalhar entre os estados em conjunto? Entre os municípios? E vai ter um turismo muito mais regional. Falou em tudo digitalizado. As pessoas cada vez mais vão comprar as coisas nos seus smartphones. Aí vão lá, você trabalha com o Turqual. Eu pesquiso tecnologia de turismo desde 2001. Nós ainda temos sites de várias empresas, vários destinos fortes no Brasil, tá? Com sites estruturados na mentalidade dos anos 2000. Como é que eu estou em 2020? Então, se eu tenho pessoas de uma empresa que vende milhões ou bilhões no mundo todo, dizendo que as pessoas estão ficando cada vez mais digitalizadas, e o turismo é das entidades, é um dos setores que mais as pessoas usam, pesquisam, usam smartphones, tablets, celular, computadores, para construir os seus interesses de viagens, compartilham, e nós ainda estamos com sites dos municípios, sites dos estados, os nossos sites das nossas universidades, com a cabeça dos anos 2000. E aí, eu não consigo identificar qual é o perfil do usuário, o que ele busca, o que ele está buscando, criando cenários. Não consigo. Outra coisa que ela colocou, o consumo no lar. Pode falar, Thiago. Inclusive, o site é uma fonte de dados para gerar inteligência, né? Sim. Ah, eu converso, tenho conversado muito com a Juscelia, lá da Smart Tour, né? E eu digo, o negócio da Smart Tour não é dar informação sobre atrativo para o turista. Essa é a perfumaria, a cereja do bolo. O negócio da Smart Tour é dar informação do turista para o gestor do atrativo. Quanto tempo ele fica no atrativo, quantas vezes ele voltou, quais os atrativos que ele foi durante a visita dele na cidade, quanto tempo ele ficou na cidade. Então, óbvio que tem o lado bom para o turista, que vai pegar as informações em quantos idiomas quiser e tal. Mas a sacada da solução tecnológica é a produção de informações para subsidiar, tomar decisão mais inteligente. E aí a gente começa a perceber que às vezes os dados estão aí. A gente não precisa fazer mágica. Os dados estão aí. Basta uma organização desses dados, basta uma mineração desses dados, basta um sistema. O Luiz falou do Excel. Às vezes pode até ser em Excel, se a pessoa souber usar Excel. Né? Uhum. Tem diversas funções no Excel que às vezes a gente nem imagina. Mas você utiliza esses dados para subsidiar tomar decisão. A Lu colocou ali, sim, várias empresas têm mudado os seus sites muitos porque precisaram mudar o seu modelo de negócio. Então, por exemplo, nós pegamos a gastronomia, com a queda com o fechamento obrigatório de atendimento, eu vou ter que ir para o delivery. Eu não usava muito o iFood. Eu usava pouco, né? Eu sempre gosto de usar o mesmo fornecedor. Eu vi de uma semana para outra a quantidade de empresas. Aí eu ficava entrando no site dos lugares que eu gostava. Pô, você está vendo pela internet, né? A quantidade de empresas que no seu site não permitia o e-commerce, migraram para o iFood, que é muito mais rápido, e outros começaram agora a trabalhar com suas próprias vendas diretas. Então, essa vai ser a tendência. Quem vai bem naquela questão do que a presidente da Wifron colocou. As empresas vão ter que mudar, em especial as pequenininhas. Existem várias ferramentas baratas disponíveis no mercado para você criar sua plataforma. Ou existem as empresas que fazem intermediação de negócios, que te oferecem com os custos
taxas mais altas, mas para você começar a adentrar, algumas estão fazendo com os preços mais convidativos agora, em termos de percentual de transação, mas é um modelo que não vai mudar, ou seja, vão ter que entrar nesse processo. E quanto mais empresas entrando na questão do e-commerce, mais dados vão gerar. E aí vão lá. Onde é que entra a inteligência? Como é que o setor público está controlando tudo isso? Vou dar exemplo, só não vou citar o nome da cidade. Conversando com um gestor de uma secretaria de fazenda, de um grande município do Brasil, turístico, falou, a gente só está fazendo o seguinte, só manda um comunicado para o secretário de turismo conversar com o hoteleiro, com o restaurante A e B, que os dados não estão cruzando. O imposto recolhido não bate com a transação de cartão de crédito. Opa! Só para ver. E aí vem que assim, se a fazenda tem essa informação, imagine a riqueza que eu poderia usar isso para o turismo, não para combater a sonegação, mas entender onde é que está a cadeia de consumo, ticket médio. Então é isso. Parece, a gente está falando, parece coisa de ET, mas não é, isso já vem ocorrendo. Você faz da noite por dia? Não. Você vai fazer isso em um ano? Não. Por isso que eu digo, na minha visão como pesquisador, é que isso teria que vir de cima para baixo. Se cada estado criar o seu, vai dar nhaca. Nós podemos criar uma grande plataforma, com investimento alto, nós estamos falando de investimento de milhões, não estou falando de 500 mil reais, e nem os 30 mil reais das pesquisas do CNPq. E aí faço um adendo aqui num evento de ensino turístico inteligente lá em Aveiro, o Zé, o nosso eterno Gandra, na mesa. Chega. Não, temos 2 minutos, 3 minutos. 2 minutos. Tá, então vou resumir. O Zé na mesa com o professor Ívares, lá de Alicante, com o secretário da Espanha de Cidades Inteligentes. Eles resumindo isso, nós captamos X milhões de euros, mais de 100 milhões de euros para cidades inteligentes na Espanha, e nós vamos disponibilizar 25 milhões de euros para cidades de destinos turísticos inteligentes para começarem a envolver. Levantei a mão. O senhor poderia dar 1 milhão de euros para o Zé? O Zé é um cara que viaja com meia mala. Então ele tem uma mala e meia ainda para botar o dinheirinho, porque nós multiplicamos por 4, porque lá a gente capta dinheiro na área de turismo para pesquisa 100 mil no máximo. Ou seja, lá os caras conseguem fazer com dinheiro uma pesquisa para resolver um problema de uma doença que nós compramos uma aspirina. Então, enquanto, volta lá no início, politicamente o setor não for forte, nós vamos ficar fazendo lives, chorando, falando, e não vamos resolver nada. Mas o ponto inicial é, vamos eleger nossos vereadores ligados a isso, vamos eleger nossos deputados, nossos senadores para isso. Eu acho que é um bom primeiro passo. Bom, gente, a gente já vai para os finalmente. Temos 2 minutos aí. Então, a ideia era discutir um pouco essa limitação que a gente tem no Brasil de gestão de dados. Eu acho que não é nem de ter os dados, mas é de gerir os dados, né? Porque os dados a gente consegue, né? Os dados a gente consegue ter. O problema é fazer as relações, gerir esse dado para tornar esse dado inteligente, né? Para que esse dado faça diferença na gestão. Eu não posso contar agora, mas outro dia a gente marca uma outra discussão. Segunda-feira, 11 horas, torçam, e dependendo do resultado, a gente começa a botar o turismo numa outra vertente dentro do programa de parcerias de investimentos do governo federal. Aguardem. O BIS está trabalhando fortemente aí com alguns projetos lá no Ministério do Turismo. Bom, pessoal, daqui a pouco vai começar a minha contagem regressiva aqui. Bis, muito obrigado. Já começou, 25 segundos. Obrigado, Bis. Eu que agradeço. Um beijo para todos. Gente, a semana que vem tem mais live aí com o professor Rafael, com o professor Wander. Vamos caminhando, fiquem em casa, se cuidem. Bom fim de semana e grande abraço. Valeu. Agora eu vou de boletão. Beijo para vocês. Obrigado, Tiago.